Mãe de 5 filhos, com um neto, Juliana Lucas, de 47 anos, é uma mulher que inspira. Ela luta contra o sobrepeso e já perdeu 60 quilos. Tudo isso motivado por amor, né, Juliana? Conta um pouquinho da sua história, que vai inspirar com certeza muitas outras mulheres que estão nessa batalha aí também. Verdade. Eu comecei meu processo de emagrecimento há 16 anos, por amor aos meus filhos, né? Um dia o meu filho Gabriel chegou em casa, todo rasgado, uma criança todo pacato, porque o coleguinha chamou a mamãe dele de baleia. E isso me motivou, porque eu não queria que o meu filho passasse por aquela coisa, sabe? E ele não sentiu vergonha da mãe, mas ele se sentiu incomodado. E muitas mulheres, às vezes, não conseguem sair desse processo, né, desse local da obesidade por elas. E eu também não conseguia por mim, mas eu consegui pelos meus filhos. E ainda tento, luto, porque é um dia de cada vez. E você, de alguma forma, nesse processo da obesidade, né, nesse período seu da obesidade, você se colocou em situações que hoje você vê que não eram situações boas em relação a relacionamentos, aceitar, de repente, coisas por achar que você não merecia algo melhor? Como é que era esse processo para você? Sim, completamente. Eu não só aceitei viver relacionamentos tóxicos, que hoje eu consigo enxergar como tóxicos, como eu também fiz deles tóxicos. Porque a partir do momento que você começa a servir, começa só a doar e não começa a se priorizar, você também, como é que eu posso dizer? Você também facilita as coisas, sabe? Um relacionamento, ele não dá certo, não é só por causa de uma pessoa, né? Então, eu também aceitei muita coisa pelo aquele momento meu de fragilidade, porque eu achava que eu não merecia, sabe? Eu acreditava que eu não merecia. Então, a obesidade, ela é uma doença que não dói somente na carne, ela dói na alma. Então, é muito difícil. E eu falo que dizer não para a obesidade é difícil, porque comer é prazeroso, né? E você, de alguma forma, você percebe ou percebeu depois que essa obesidade estava afetando a sua família também como um todo? Os seus hábitos estavam influenciando na vida dos seus filhos também, da sua família? Sim, eu tinha, né, na época, eu estava com a minha filha mais nova, na época estava com 8 anos, a Rafa estava com gordura no fígado, pré-diabética, a Isa estava pré-diabética, a Gabi já passava por uma obesidade, uma menina de 12 anos que vestia 46. Então, eu me matava aos pouquinhos e, sem querer, também envenenava os meus filhos, porque eu achava que se eu dasse ali para eles, né, facilitasse para eles aqueles doces, aqueles embutidos, aqueles enlatados, aquele monte de biscoito, né, porque eu queria fazer o quê? Eu queria suprir a falta do pai. Eu queria suprir, às vezes, eu não poder querer passear com eles porque eu tinha vergonha, eu comprava uma pizza. Não, não vamos sair para comer, não, a gente come em casa, entende? Então, foi muito difícil. É uma doença, a obesidade, que acaba envolvendo muito o psicológico também, entre outros fatores, claro. Sim, eu hoje entendo que o meu fator principal é o psicológico. Eu sou compulsiva, eu como. E isso não passa, tá? Isso é uma luta diária. E, na época, quando eu comecei o processo, foi me oferecido por um médico, a bariátrica, e eu tenho certeza, eu bato palma para quem faz, porque eu tenho certeza que eu não ia conseguir vencer, né, fazendo uma bariátrica, porque eu sei que o meu problema mexe com o meu psicológico muito, né? Você se olhar, não se enxergar para uma mulher que venceu concursos de beleza, não conseguir se enxergar mais, ter a cobrança da sociedade, porque eu ouvia muito isso. Nossa, você era tão bonita. Nossa, eu lembro de você desfilando. Nossa, que pena, né? Você engordou tanto. Então, isso é muito triste. Não pela beleza, mas pela forma que era falado, sabe? Então, o fator psicológico é muito difícil. E em que momento que você começou esse processo de engordar? Então, você não trazia essa obesidade desde cedo. Em que momento que isso mudou?
Então, foi quando eu engravidei das gêmeas. Eu tive que tomar corticoide durante a minha gestação, porque eu tenho útero retrovertido. Eu não tenho nenhum dos meus filhos são de 9 meses. Eu tive que tomar essa medicação para fortalecer o pulmão das gêmeas. E com isso, como eu engordei 46 quilos na minha primeira gestação, eu não consegui voltar por causa do meu psicológico. Então, tipo, quando eu me vi daquela forma, ao invés de eu correr atrás, então eu comecei a autodestruição. Então, ali que foi o começo do problema, sabe? Agora, você entrou no processo, mas você também teve o psicológico para sair desse processo de obesidade. Você estava me contando que você emagreceu 60 quilos, não foi da noite para o dia, um processo longo que durou... que vem, na verdade, você continua, né? Você perdeu esses 60 quilos em 3 anos, mas você continua na luta contra o sobrepeso. E como é que você conseguiu, então, fazer essa virada de chave na sua vida? Então, tudo foi por amor, não a mim, aos meus filhos. E depois eu percebi o quanto era importante que o exemplo arrasta, né? Hoje eu tenho uma das minhas filhas, ela dá aula de lutas, né? A Isa começou no começo da adolescência a jogar, todas elas gostam de praticar esporte. O Gabriel treina. Então, assim, os nossos filhos, eles precisam de exemplo. O Arthur, com 5 anos, não come doce. Isso, para mim, é muito importante, sabe? Então, não é um fator... Eu não prego para ninguém essa coisa de magreza, até porque eu, Juliana, nunca vou ser magra. Eu não estou aqui buscando esse corpo de novela, de televisão, porque eu, com 47 anos, não é o que eu busco, é saúde. Mas o que eu prego para as minhas filhas é extremamente saúde, é o bem-estar, sabe? E para as minhas clientes também, é você se olhar, se enxergar e gostar do que você está vendo. Não importa o que os outros estão falando, você está gostando? Ótimo, é isso que importa. E dentro desse processo, você falou que você não passou pela bariátrica. Que hábitos que você mudou que trouxeram mais saúde para a sua vida e para a vida dos seus filhos e, aí, consequentemente, esse processo de emagrecimento? Porque foi o que você falou. Não é só uma questão de emagrecer por emagrecer, é uma questão de saúde antes de tudo. Então, eu tive profissionais que me ajudaram muito, né? Foi uma reeducação alimentar, eu aprendi a comer, né? Eu aprendi a gostar da atividade física. Então, a mudança de hábitos, sabe? A gente não vai ficar uma vida inteira sem comer açúcar. Você não vai fazer isso com você. Mas é dosar, é fazer escolhas inteligentes. Eu fiz escolhas erradas na minha vida e, graças a Deus, eu tive o time de abrir os olhos e poder fazer escolhas certas. Agora, você trabalha com estética, né? E de que forma que você traz, então, e você trabalha com estética com emagrecimento, de que forma que você traz essa sua história para dentro do seu trabalho e para ajudar até as suas pacientes também? Então, é mostrar para as minhas clientes que cada pessoa é única, né? É que elas entendam primeiro, como que é a vida dela, como que é o dia a dia dela, né? O que para ela vai ser bom? O que ela está disposta a abrir mão, né? O que vai fazê-la feliz? Porque não adianta você virar para a sua cliente e falar para ela assim, olha só, você não pode tomar sua cervejinha final de semana. Cara, ela vai pirar, né? Mas você pode fazer atividade física a semana inteira? Você pode, ao invés de tomar 5 litrão, tomar 1 só no sábado e tomar bastante água? Então, assim, eu tento olhar para elas como eu gostaria que olhasse para mim. Porque elas são fragmentos de mim, sabe? Eu costumo dizer que cada uma tem um pouquinho de Juliana ali. Por mais que a técnica tenha um nome lá, crioescultura, mas para você vai ser uma estratégia. Para mim vai ser uma estratégia. Então, a gente tem que olhar cada um com um olhar diferente. E essa crioescultura que você citou é o seu carro-chefe aqui na clínica? É. Hoje, nós somos especializados, a Juliana Lucas, ela é a única licenciada na crioescultura em Leopoldina e em Cataguases. É uma técnica que faz harmonização corporal e facial e íntima através da criolipólise. Então, é um protocolo extremamente seguro,
capaz de reduzir gordura e fazer retração de pele, sem expor o meu paciente ao risco. Então, isso que é muito legal. E a criolipólise, você estava me falando que os resultados são incríveis, né? A perda de gordura que se pode ter com esse tipo de tratamento é muito grande, né? Sim. Quando o paciente, né, ele se compromete, porque eu falo que resultado é comportamental, né? Você pode ter a melhor equipe do mundo, se você também não se dedicar, não adianta de nada. Mas estudos comprovam que a perda de gordura da região tratada é de 30 até 80% de gordura. É muita coisa, né? Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, isso aí é mentira. Eu falo, querida, tem hora que nem eu acredito. A Juliana Lucas, então, é uma mulher que inspira, é uma mulher que prova pra gente que é sim possível, quando se tem vontade, mudar de vida e fazer escolhas melhores. Bom dia, Leopoldina, jornalismo independente, com ética e credibilidade.